A paz do Senhor Jesus. Hoje meu testemunho vai ser um pouco diferente, porque eu vou falar sobre livramento e também bênçãos que parecem bênçãos, mas não são bênçãos. Vocês vão entender por quê. Eu estava em Orlando, eu congregava na Assembleia de Deus de lá, Ministério do Belém, de São Paulo, do Belémzinho lá em São Paulo, e o pastor da igreja, houve um problema sério com ele. Só que, na semana, 2 semanas antes, eu fui para a igreja e um obreiro da igreja, que ele e sua esposa me interpelaram na entrada da igreja. Ele era cabeleireiro e ele disse para mim que ele tinha sonhado que me dando a chave do carro dele. Entenda isso, irmãos. A chave do carro dele. Aí, ele virou para mim e falou assim, e eu senti no coração de dar o meu carro que eu tenho, porque ele comprou um novo, mas o carro dele era top de linha, para você, falou para mim. Eu fiquei assim, sabe, sem saber o que dizer. Só que eu virei para ele e falei assim, ó, irmão, vamos fazer o seguinte, eu vou orar a Deus, e se Deus confirmar no meu coração, eu aceito teu carro. Se Deus não confirmar, eu não vou aceitar teu carro. Eles ficaram assim, sabe, assustados, porque obviamente qualquer um pegaria a chave do carro. Aí eu falei assim, não, irmão, se for de Deus, eu aceito, se não for, amém. Ele falou, achou aquilo legal, a mulher dele falou, amém, amém, irmão, amém, ok. E porque eu estava fazendo um trabalho eu ia começar a fazer um trabalho com teatro na igreja, no boletim da igreja tinha saído lá meu nome e tal, que eu ia dar workshop para ele, preparação para o evangelismo e tal. Estava envolvido na igreja. E o pastor, né, Armando, estava, né, me incentivando e tal, trabalhava, amém. O que aconteceu? Naquela semana, um outro rapaz foi lá e pegou o computador do pastor para consertar. Só que ele estava de rixa com o pastor. Né? Eles estavam brigados, mas como ele conserta o computador, ele foi lá e levou o computador para consertar. Só que, quando ele chegou lá, ele começou a fuçar as coisas do pastor. E descobriu que o pastor se comunicava com uma menina no Brasil, entendeu? Com termos assim inadequados, né? Tipo, meu amor, não vivo sem você, não sei, essas coisas. E o pastor sendo casado, ele foi e denunciou isso ao ministério. E o pastor foi afastado. Esse rapaz fez isso junto com este obreiro que me ofereceu o carro. Só que, na mesma noite que o rapaz me ofereceu o carro, eu disse que eu ia orar e perguntar a Deus se eu podia pegar o carro. Claro que eu refleti, irmãos. Primeiro, eu estava pensando em voltar para o Brasil. Segundo, eu não tinha carta de condução. Olha o mistério. Eu tinha carta de condução, mas eu estava com uma provisória até eu fazer o teste, né? Porque eu tinha pego a provisória, fiz só o teste escrito, né? Passei no teste, peguei uma provisória, mas eu só podia dirigir ao lado de alguém que tivesse carta. Aí, ganhei um carro, perto de eu ir embora para o Brasil. Achei aquele estranho, estranho demais, como é que Deus vai me dar um carro, ou vai tocar no coração de alguém para me dar um carro? Se eu estou querendo ir embora e eu não tenho carta definitiva. Meio estranho, né? Aí, guardei aquilo para mim. O pastor, esse pastor que estava sendo denunciado, foi denunciado depois, entendeu? Isso é antes. Ele me chamou no gabinete pastoral. Eu fui até lá conversar com ele, ele falou assim, rapaz, por que você não pega o carro? Eu virei para ele, porque eu vou orar, perguntar para Deus se realmente eu posso pegar o carro. Ele falou, rapaz, tu tem dúvida? Eu falei, tenho, pastor. Eu, pastor, nem tudo que reluz é ouro. Como é que eu vou simplesmente chegar, ok, me dá o carro aí, pastor, eu não sou materialista. Nunca fui materialista, eu nunca prezei minha vida pelo lado material. Se eu tiver de perder,
não tem problema, eu perco. Não tem problema. Pastor, se eu tivesse uma casa, se eu tiver de dar uma minha casa para alguém, eu dou. Claro que eu estou exagerando, mas se tiver chegar a esse ponto, eu dou. Aí ele ficou calado, ele ficou assim me olhando, ok. Eu vou orar, pastor. Se for de Deus, eu estava pensando em ir embora para o Brasil, não tinha decidido ainda não. Estava pensando em ir embora, porque a minha esposa não podia ir. Eu estava sem minha esposa, irmão. Minha esposa 2 vezes foi negado o visto para ela, não. Foi uma vez só, a segunda foi comigo. E eu falei, poxa, não tem como, eu tenho que ir ao Brasil para tentar tirar o visto dela e voltar. Mas eu fui ao Brasil para tentar voltar para os Estados Unidos, só que eu não consegui. Aí eu falei, pastor, eu falei assim, não, pastor, eu vou orar, se Deus for de Deus, eu vou pegar. Na semana seguinte, houve essa rebelião contra o pastor. E quem era o cabeça? Esse obreiro. Ele que falou para esse menino checar os e-mails do pastor, que ele estava desconfiado, e que ele estava querendo derrubar o pastor. E ele conseguiram. O pastor foi afastado, veio uma junta lá, afastou o pastor. Obviamente que eu saí da igreja, saiu mais 2 irmãos que também estavam comigo, né? Irmãos aqui de um casal. E depois eu perguntei para o pastor, e aí pastor, era de Deus eu pegar aquele carro? Ou era a armadilha do inimigo? Irmãos, eu nem discuti mais negócio de carro, nem falei mais, simplesmente sumi da igreja. Não fui mais lá. Aí, quem foi congregar lá? Um pastor que me ajudou lá em Chicago para tirar um documento lá, né, o Social Security. E esse pastor foi para lá, não sabia que ele estava lá. Só que quando ele foi para lá, eu já estava me preparando para voltar ao Brasil. E esse pastor é uma benção, entendeu? Naquela época era uma benção, Hoje em dia eu já vi ele por aí, não posso dizer o mesmo. Mas lá nos Estados Unidos, ele era uma benção. Entendeu? Hoje não, parece que ele está jubilou, eu não sei como é que esses homens conseguem jubilar. Pessoal, desculpa, eu estou entre parênteses, jubilar se aposentou. Eu nunca vi ninguém se aposentar da obra de Deus. Mas eu acho absurdo as pessoas se aposentar da obra de Deus. A obra é sempre, irmãos. Jubilar, eu acho ridículo. Quase que eu falei para ele quando ele falou para mim. Encontrei com ele aqui em Londres, numa igreja aqui. Tal, bateu um longo papo, tal. Fiquei congregando na igreja que ele estava, tal. E ele falava, estou jubilado. Quase que eu falei para ele, o senhor não tem vergonha na cara, não? Jubilar? Você consegue parar de fazer a obra de Deus? Eu não conseguiria. Não, por quê? Porque ele foi assalariado, ele recebia da igreja. Então ele jubilou, se aposentou como pastor. Gente, é uma vergonha, desculpa, é um desabafo, mas quase que eu falei para ele, você não tem vergonha na cara, não? Mas amém. Entendeu, irmão? Então, tipo assim, esse pastor caiu na real. Eu falei, tá vendo, pastor? Eu ia pegar, tipo assim, para aquele carro, você sabia o que eu ia fazer? Que eu ia pegar, vender? Se foi Deus que deu, eu não podia vender. Eu ia ter que ficar nos Estados Unidos, eu tinha que voltar ao Brasil. Logo depois eu voltei ao Brasil. Você entende, irmão? Então, tipo, nem tudo que vem à tua mão é para você aceitar. Mas tem gente que, aquela coisa de o apressado come cru, ou, né, como peixe, né, que fisga, a primeira coisa que acaba morrendo. É assim que muito crente morre, meu irmão. Muito crente se arrebenta em problemas, porque não pergunta para Deus. Simplesmente, mas peraí, você está perguntando se você tem que pegar aquela mala de dinheiro? Sim, eu tenho que perguntar para Deus. E se aquela mala ali tem problemas? Se aquela mala tem corrupção? Você entende? Os crentes aí, os pastores que estão na política, sabe, que entra só em corrupção, sabe sim? Porque, irmãos, põe uma coisa na tua cabeça. A política é corrupta. Você pode falar assim, toda ela é corrupta. Porque as leis que eles criaram para eles, os benefícios que eles criaram para eles, vem de corrupção. Eles têm verba de gabinete, eles têm para tudo, para passar de avião, para tudo. E um salário de 30 mil reais. É um absurdo, entendeu? Como esses caras... Por isso que muitos pastores estão se candidatando. Por que todo mundo quer ser vereador, deputado, prefeito? Por causa disso, irmão. Por causa do dinheiro, não é porque ele quer uma melhoria para a cidade, não, vou fazer benfeitoria, vai nada. É só por causa da ganância no dinheiro. Muita gente se arrebenta nisso. Sabe, depois sobe na tribuna,
vai até o púlpito e prega mentiras, porque ele vai pregar uma verdade, mas a vida deles é uma mentira. São hipócritas. Tipo assim, fazem o que eu mando, não fazem o que eu faço. É assim, meu irmão, a maioria, irmãos. Eles são hipócritas. Vivem do dinheiro público. Quantas igrejas recebem ajuda financeira de partido político, de governos? Quantas igrejas? Uma vergonha. Você entende? Então, tipo assim, eles não querem saber, eles se jogam de cabeça, eles querem o material, não importa de onde vem. Tem até pastor que recebeu até cheque, dinheiro de traficante. Irmão, isso é uma vergonha. Dinheiro sujo, de bandidagem, de tráfico de droga. Como é que pode aceitar dinheiro desses homens? Irmãos, a igreja está suja, infelizmente. Entendeu? Tipo assim, Jesus está vindo. Realmente, esses homens vão ter que pagar o preço, vão ter que dar conta a Deus dos seus atos, entendeu? Da ganância. Por isso que eu falo, irmãos, quando eu estava lá nos Estados Unidos e essa proposta veio, quando eu falei isso, todo mundo ficou bobo. Peraí, o cara não quer um carro, o carro do pastor era top, desse obreiro era top, irmão, top de linha. Ele tinha, parece que, 2 salões, sabe, ele era bem de vida. Ele comprou um carro novinho e queria me dar o dele. Eu disse não, irmãos, porque eu sabia que aquilo ali não era de Deus, aquilo ali era uma armadilha, não sei como. Às vezes você pega um carro, aí sai, se arrebenta na estrada, você não sabe. Deus me deu, na minha concepção, Deus me deu livramento. Eu não aceito aquele carro. Esse é um testemunho para vocês entenderem que nem tudo, como eu falei com o pastor, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo. Você tem que entender que quando o Senhor Jesus estava jejuando, o diabo foi lá a tentar o Senhor Jesus como anjo de luz. Ele não era um anjo de luz, mas ele foi parecido com um anjo de luz, querendo enganar o Senhor, querendo enganar o Criador. Você entende? É assim que o inimigo vem. Então, quando ele vê, o cara, de repente, tinha até boa intenção. Mas por quê? Eu não tinha carta definitiva, estava pensando em voltar para o Brasil e Deus me mandou voltar ao Brasil. Quer dizer, aí depois eu tive confirmação. Eu falei, espera aí, Deus ia me dar um carro e ele me mandou voltar ao Brasil? Estranho, né? Entende? Então, tipo assim, coisa sem pé nem cabeça. Por isso que eu falo, tem que ter discernimento. E esses pastores não têm discernimento. Eles pregam a palavra, sabe, falam a palavra de Deus, estudam, mas não têm discernimento. Para saber quando chega um lobo na igreja, para saber por onde tem que ir, não tem discernimento. É triste um homem de Deus não ter discernimento, irmão. É triste um homem de Deus não ter sabedoria nem entendimento. É triste, por isso que eu falo. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Tem muita gente aí pregando, mas não são pastores. Esse pastor Armando, eu tenho para mim que ele é pastor. Ele tem chamado de Deus, só que não teve discernimento. Amém? Até por causa do problema que ele teve lá, desses e-mails. Então, na minha concepção, ele estava errado, entendeu? A igreja estava certa de afastar ele, entendeu? Eu achei isso. Na época eu até falei para o irmão lá, entendeu? Mas faltou discernimento, porque se a pessoa está nessa coisa de e-mail, ele está em pecado, né? Então é complicado. Eu até entrei na igreja uma vez, eu e esse casal que andava comigo, e quando eu entrei na igreja eu senti uma pressão. Eu fui orar. Era isso. Era esse pecado do pastor. Deus estava mostrando, mas a gente não sabia. Aí eu fui orar e aquela opressão saiu. Entende? Entrei dentro da igreja. Foi uma tarde que nós fomos lá nos reunir com ele. Eu senti uma opressão dentro da igreja. Comecei a me sentir mal. Aí eu fui orar e o Senhor tirou aquela opressão e tal. E foi. Entende, irmão? Então é assim que Deus age, irmão. Quando você tem discernimento. Peça discernimento a Deus para você não ir para o caminho errado. Em lugar nenhum, peça discernimento a Deus. Amém? Essa é a palavra. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.